Amados, satisfação voltar aqui à igreja, depois de bastante tempo, nem sei quanto tempo, acho que a última vez que eu estive aqui foi numa reunião de obreiros, né? Em um culto mesmo, mas já faz quase um ano, mais ou menos isso. Estou feliz de estar aqui de novo, olhando o rosto dos irmãos, que 7 anos eu estive aqui convivendo, né? Chorando, sorrindo, alegrando, brincando, brigando. A gente é assim, a gente vive intensamente a vida e isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia no tema. Isaías 42, no versículo 16 apenas. Depois você vai voltar um pouquinho no livro de Isaías também, capítulo 38, para a gente ler mais 5 versículos. Desde já agradeço ao irmão Sérgio pelo convite. Agradeço a Deus por estar na presença dele, por estar de pé. Agradeço aos irmãos aqui que estiveram comigo também muitos anos. Pastor Wellington. Enfim, eu volto aqui com alegria, satisfação de estar com os irmãos. Isaías 42 e o versículo é o 16. O irmão vai colocar aqui atrás. Eu ainda não acostumei com esse negócio de os irmãos estão olhando para frente. Eu fico esperando os irmãos mexer a Bíblia e não estão olhando para frente, é porque está aqui, né? Ainda não acostumei com isso, não. Isaías 42, versículo 16. Está aqui, né? Diz assim: guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Volte um pouquinho no capítulo 38, a partir do versículo 1 até o 5. Glórias ao nome do Senhor. Capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Pode sentar-se, querido. Sente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Como é difícil quando a resposta que a gente espera
não é aquilo que a gente desejava ouvir. O capítulo 42 de Isaías, o texto que o irmão escolheu, todo o capítulo fala de Jesus. É uma referência à vinda do Messias. Todo o capítulo ele é destinado a dizer, a relatar da obra que Cristo faria quando ele chegasse à terra, e que depois da sua morte ainda continuaria fazendo através do seu nome e do evangelho que ele pregou e deixou para que nós vivêssemos. Tanto que no versículo 22 criaram um hino maravilhoso acerca deste versículo. A obra de Cristo era exatamente uma restituição, uma restauração. Primeiramente, Cristo veio conciliar, através da sua morte, a humanidade com o seu Deus. Antes dele, o povo vivia debaixo de uma lei onde devia cumprir ordens, um ritual visível, um ritual notado. Após a sua vinda e a sua morte e a sua ressurreição, deu-se início àquilo que está escrito em João 4:23, que chegará o dia, e agora é, em que o Senhor buscará verdadeiros adoradores que o adorem, não oferecendo bezerros, não oferecendo pombas, mas em espírito e em verdade. Aleluias. Cristo veio simplificar o que era muito metódico, cheio de regrinhas. Ele veio facilitar a nossa vida. O versículo que o irmão escolheu diz que ele guiaria os cegos, diz que ele endireitaria os caminhos tortos, diz ainda que ele faria coisas novas e direitas. Mas a parte que mais me deixou apaixonado nesse versículo foi o finalzinho desse versículo, que diz: olha, estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Nessa noite foi falado aqui, através dos louvores, das ministrações também, sobre lutar, sobre se esforçar, sobre não desistir, em hipótese alguma retroceder, porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam, vamos caminhando adiante. Muitas coisas se colocam neste caminho que nós seguimos adiante, e muitas dessas coisas nos fazem sorrir, nos trazem alegrias, nos trazem satisfação. Mas outras tantas dessas coisas nos fazem chorar também, nos fazem esmorecer às vezes, nos fazem abaixar a cabeça quando deveríamos levantá-la, nos fazem chorar, estacionar, parar quando deveríamos prosseguir, nos fazem pensar em desistir quando deveríamos apenas olhar para aquele consumador, autor da nossa fé, porque a palavra do Senhor nos garante que Ele nunca nos desampara, Ele nunca deixa um filho sozinho, Ele nunca desiste de alguém. Tanto que o salmista diz que pode uma mãe se esquecer-se do filho que ainda amamenta. Todos nós diríamos que não, mas ele continuou dizendo: ainda que esta mãe se esqueça dele,
Todavia, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. A jornada de fé, o caminho traçado, nem sempre é aquilo que esperamos, nem sempre é aquilo que é o planejado, nem sempre sai conforme as regrinhas que nós estipulamos para as nossas vidas, nem sempre os sorrisos estão no lugar que deveriam estar, nem sempre a paz reina onde deveria reinar, nem sempre a satisfação é completa como nós planejamos que fosse. Mas no meio desta vasta possibilidade de coisas que podem acontecer, dando certo ou dando errado, seguindo ou parando, sorrindo ou chorando, há um Deus nos céus que continua velando por aquilo que prometeu. Há um Deus nos céus que não se desespera com aquilo que nos faz desesperar. Há um Deus no céu que não desiste jamais quando nós pensamos em desistir. Há um Deus nos céus que não deixa de lado aquilo que Ele planejou antes. Todas as coisas, todos os projetos, todos os planos continuam aqui na palma das suas mãos. Todas as coisas estão diante dele, estão nuas e patentes, nada está escondido diante dos olhos do Senhor. E este Deus sempre termina o que ele começa. Ezequias, no capítulo 38 que nós lemos, foi um exemplo fiel disso que eu falei. A Bíblia diz que Ezequias foi um rei que agradou a Deus. Deus, quando olhou dos céus e via as obras de Ezequias, Ele se alegrou, porque antes dele vieram outros que desprezaram o seu nome, que banalizaram a fé, que banalizaram o culto ao Senhor, e alguns deles até tentaram exterminar mesmo. Ezequias agradou ao Senhor. A Bíblia que diz: fez o que era reto aos olhos do Senhor, e Deus o abençoou. Em um certo momento, os inimigos se levantaram, a Assíria e o seu rei vieram para cima do povo de Israel, e apesar das coisas aparentemente estarem bem espiritualmente falando, Israel não era tão poderoso em força física naquele momento. O rei da Síria enviou o seu chefe dos exércitos, dos soldados, e ele começou a blasfemar do Senhor na porta de Jerusalém. E ele falava alto para que o povo inteiro ouvisse, dizendo que Deus não os livraria se eles resolvessem lutar contra eles, de que todos os reis que vieram antes, todos os reinos, todas as nações que se opuseram a Senaqueribe e a Assíria foram destruídos, destronados, e não ia ser o Deus de Israel que faria diferente. Começaram a gritar dizendo: não confie nas palavras de Ezequias, porque ele não poderá livrá-los. Começou a intimidar, mexer com o emocional, com o psicológico do povo. Aí um dos grandes de Israel se aproximou dele e falou: olha, fala com a gente em aramaico, porque nós entenderemos. Mas o povo não, querendo disfarçar aquela afronta. E aí ele disse o seguinte: por acaso o meu Senhor me enviou para falar escondido? É bom que todo o povo de Israel escute essas palavras. Ezequias correu para dentro de casa e foi orar, foi clamar a Deus e expôs ao Senhor o que estava acontecendo. Senhor, ele veio aqui e nos afrontou,
disse que o Senhor não é isso tudo que a gente diz. O Senhor se levantou naquele momento e o Senhor deu vitória ao povo de Israel. Resumindo a história. Só que após este momento, após as coisas voltarem ao normal, Ezequias talvez pensou: agora que Deus nos livrou dos nossos inimigos, a terra, o povo está em paz, nós estamos agradando a Deus, a prosperidade virá. Ezequias, como ser humano que era, como eu e você somos, começou a projetar a vida. Talvez começou a pensar: vou construir algo legal ali, vou reformular o nosso exército, vou reformar a casa do Senhor para ficar bonita. Talvez fez planos pessoais também: vou ter mais um filho, vou arrumar a minha casa, vou melhorá-la. Só que as coisas não aconteceram como Ezequias planejou. E muitas vezes as coisas não acontecem como eu e você planejamos. A Bíblia diz que Ezequias está lá, pegou uma enfermidade e disse que a enfermidade era mortal. Eu posso imaginar ele com medo de morrer, com seus médicos ali. Ele era o rei, tinha tudo à sua disposição. E aí talvez ele orando em casa, já tinha chagas no seu corpo. Talvez ele orando e falando: Senhor, me cura, restaura a minha saúde para que eu possa continuar fazendo a tua vontade, para que eu possa continuar guiando este povo no caminho que agrade ao Senhor. Restaura a minha saúde para que eu possa ver os meus filhos crescer, ver os meus netos, os meus bisnetos, talvez até tataraneto, porque o povo naquela época vivia a rodo. Aí diz que houve-se uma batida na porta, e quando ele olha, era Isaías, o profeta. Eu posso imaginar Ezequias ali, ansiando pela cura. Ezequias talvez esperando, quando viu Isaías entrando, sabia que ele era o mensageiro de Deus. Ele deve ter pensado: Isaías veio aqui para dizer que o Senhor vai me curar. Isaías veio fazer um milagre. Deus ouviu minha oração e agora eu sararei. Eu posso imaginar a ânsia dele de ouvir o que Isaías tinha para dizer. Aí Isaías fala: Ezequias. Ele: sim, diga, assim diz o Senhor. Aí ele talvez já fechou o olho, já abaixou a cabeça, esperando que Isaías falasse: olha, seja curado, todo mal seja tirado, toda dor seja tirada, toda dificuldade, toda enfermidade, toda tribulação. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Ansiando pela resposta milagrosa de Deus. Senhor, resolve a minha situação. Senhor, abre uma porta de emprego, ou abre uma porta melhor de emprego. Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa os meus filhos. Mas a resposta que veio dos lábios de Isaías foi a seguinte: Ezequias, sim, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Essas palavras não foram palavras de um amigo, não foram palavras de um conhecido, não foram palavras de um pregador, foram do Senhor
Ele disse: assim diz o Senhor. Quando a resposta vem dos lábios de pessoas como nós ainda podemos duvidar, nós ainda podemos questionar, nós ainda podemos dizer: não, eu não aceito. Mas quando a resposta vem do Senhor, não há o que possa fazer. A última palavra é dele. O autor da vida é ele. O Criador é ele. O galardoador é ele. Isaías vira as costas e vai embora. Naquele momento, talvez o último fio de esperança de Ezequias tenha acabado. Talvez naquele momento ele desistiu de lutar. Mas ainda sobrava uma última coisa a fazer. Você já não seria curado, se iria morrer. Ainda restava a última oração. A última oração. Às vezes só resta ela, a última oração. A Bíblia diz que ele virou para a parede, talvez não quisesse ser visto. E diz que ele orou ao Senhor e depois chorou muitíssimo. No versículo que nós lemos, no versículo 5, lá no final diz assim: volta Isaías a Ezequias e diz assim para ele: assim diz o Senhor. Outra vez: eu vi as tuas lágrimas. E eu ouvi a tua oração. Aleluia. 15 anos acrescentarei à tua vida. Aleluia. Alguns costumam dizer que a esperança é a última que morre. Aí outros pessimistas dizem assim: mas morre. Só que quando a esperança morre, quando a coragem termina, quando a alegria se foi, quando o sorriso já caiu, e só restam lágrimas, dor, sofrimento, penúria, quando os sims da vida se foram e tudo que restaram foi os nãos, ainda resta a última palavra. Aleluias. Aleluias. Se você visitar o hospital, você vai ver pessoas lá internadas. Algumas estão no último fio de vida. Os médicos falaram assim: leva para casa, que não adianta mais ficar aqui não, vai morrer com a família. Se você perguntar para essas pessoas se elas querem morrer para acabar o sofrimento, elas vão te dizer que não. Elas vão dizer: eu quero viver. Chega numa pessoa que está com câncer terminal e fala assim: quer morrer logo para acabar o teu sofrimento? Ela vai dizer: eu quero viver. Nada que se apresente em nossas vidas, por mais doloroso que seja, pode ser o fim da nossa esperança. Porque quando a esperança se vai, ainda resta a fé. Aleluia. E a fé está além da esperança. Sabe por quê? A Bíblia diz que Abraão creu, acreditou, teve fé contra a esperança. A esperança de Abraão tinha ido embora, mas ainda restava a fé. Muitas vezes
o que se apresenta às nossas vidas são coisas que parecem que já está dilacerada, já não tem mais o que fazer. Alguns olham e gostam de dar o ponto final, dizem: não tem mais jeito, não há mais nada o que fazer, lava as tuas mãos e segue. Olham com um olhar meramente humano, e isso não é um absurdo, porque nós somos seres humanos e podemos agir assim também. Mas olham para aquilo que para eles é só um drogado. E chega perto, não dá muita ousadia não, senão ele te rouba. É só um bêbado. Deus olha lá de cima e vê o líder dos varões. As pessoas olham e falam: é um alcoólatra. Elas querem colocar um ponto final. Deus olha lá de cima, abre um caderno novinho, com as páginas limpinhas, e começa outra vez a escrever a história daquele que não era nada, e passa a ser algo maravilhoso nas mãos dele. Aquilo agora que era desprezado pela sociedade é admirado. Quantos te viram, irmão Sérgio, numa situação assim? E quantos acreditaram que hoje você seria o que você é? Quantos te viram, irmãos? Talvez na beira do precipício e disseram: pula logo, porque não tem mais volta. Desiste logo, porque não há mais nada o que fazer. Larga a mão desse teu filho, porque ele não vai para lugar nenhum, só te faz sofrer. Vive a tua vida, mulher. E quantas pessoas assim, na situação como essa, continuam acreditando contra a esperança. Aleluias. Aleluias. Deus é o Deus do impossível. Deus adora essas coisas. Deus fica maravilhado com essas coisas. Ele gosta de desafios. Lá em Coríntios ele diz assim: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis e aquelas que não são, para aniquilar aquelas que são. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. E quando Deus aponta o dedo e escolhe, é dele. E Deus não despreza o que é dele. As pessoas sim podem desprezar. As pessoas sim podem dizer que não dá. As pessoas sim podem tirar a mão e falar: não vou ajudar. Mas Deus não. Deus não. Porque Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus, quando olha lá de cima e vê um desses desprezados, pequenos, que tenta ficar de pé. Eu já falei para os irmãos, quantas vezes eu vim para a igreja, queria do fundo do meu coração ficar aqui, servir a Deus, mas não tinha forças. Precisava de algo maior para ficar. Quantas pessoas talvez falaram, conversando umas com as outras, que talvez eu não seguisse como das outras vezes, que vai acabar, irmão. Você vê o irmão Ala, já quantas vezes que ele veio na igreja aceitar Jesus? Daqui uns dias está lá de novo. Talvez até façam apostas. Eu dou um mês,
Outro eu dou 2. Aí tem um que é mais generoso, fala, eu dou 6. Mas sempre colocam obstáculos, sempre impõem barreiras, como se todo o reino celestial dependesse apenas de mim e de você, apenas do nosso pensamento. Porque a Bíblia diz que Deus coopera com a nossa fé. Então o que desejamos não é nada se não estiver nele. O que planejamos não tem valor algum se não estiver firmado nele. Filipenses diz que até o desejo de adorar a Deus vem dele, porque é ele quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Ezequias chegou numa situação onde só restava a ele a última palavra. E muitas vezes as pessoas escrevem um fim, the end, em inglês para ficar chique. Deus escreve embaixo, não é o fim. Talvez seja o fim de um ciclo, porque Deus tem recomeços. E os recomeços de Deus são muito mais gloriosos do que o fim ou do que o começo que nós planejamos. Um dia eu falei ali na igreja dos eucaliptos. Alguns estavam lá, né, que haviam ali no Parkway, que foram cortados para ampliar a pista. Alguns estavam muito grandes, estavam caindo galhas na pista, e eles cortaram no tronco. Alguns tão baixo, mas tão baixo que não dá para ver. E ficou feio, porque era bonito aquele monte de árvores enormes, né? O eucalipto cresce muito. Aí um dia eu passando lá, assim, desapercebido, não tinha nem notado. Eu olhei para os lados e via outras árvores. Falei, não deu tempo de plantar. Aí eu olhando atentamente, dava para ver o tronco cortado. E em cima daquele tronco cresceu um renovo. Cresceu um brotinho que foi crescendo, criou uma folha. Aquela folha virou um galho. Aquele galho cresceu e virou um tronco novamente. Deus sempre tem um renovo para a gente, irmãos. Às vezes a gente perde tanto tempo sonhando. Ai, era tão bom. Foi tão legal. Era maravilhoso. E Deus está ali fazendo surgir o renovo, mostrando que Ele não é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente, que sempre nos leva ao futuro. Aleluias. Quantas vidas destruídas que já pegaram esse microfone e já testemunharam do que Deus fez. Quantas pessoas que estavam na sarjeta e que hoje estão em lugares de honra e de destaque, porque Deus tomou elas pelas mãos. O que eu quero nessa noite, o que o Senhor quer nessa noite, é te fazer compreender que não importa, irmãos, o que você tem vivenciado, não importam quais são as tuas páginas de vida, o que está escrito, desde que o Senhor seja o autor do fim. Nós queremos muitas coisas, nós desejamos muitas coisas, nós planejamos e projetamos muitas coisas, e Deus sempre nos leva além do que nós esperamos. Talvez aqui tenham pessoas que sonharam em um dia ser pregadores, outros sonharam em ser cantores, alguns desejaram liderar, outros querem ser pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus. Só que a jornada nos encheu de obstáculo e as coisas já não são mais tão fáceis quando nós começamos, porque o novo convertido, ele quer abraçar o mundo. Parece que é tudo fácil, é tudo simples. O mundo está desabando e o novo convertido está falando, glória a Deus. É exatamente isso que o Senhor quis dizer lá em Apocalipse. Volta ao primeiro amor.
Volta a enxergar as coisas como se elas fossem simples, porque na verdade elas são. Se nós olharmos com o olhar humano, as coisas se complicam. Mas se olharmos com o olhar de Deus, nada é impossível. Volte a sonhar. Talvez Marta e Maria sonhavam em ver Lázaro casado, bem. Eu não sei, mas talvez ele fosse mais novo ou não. Mas qual é o irmão que não quer ver o seu irmão bem? E de repente Lázaro adoece. E elas mandam chamar Jesus para que Jesus repreendesse e ele fosse curado, porque Lázaro era amigo de Jesus. De repente passa um dia, 2, 3, 4 dias e o homem já tinha morrido. Aí chega Jesus e elas não culparam Jesus. Elas só disseram: Senhor, se tu estivesses aqui. E elas depositaram a esperança delas na possibilidade de Jesus estar lá. Só que quando o dono da vida se aproxima da morte, aquilo que era um fim passa a existir. Talvez ela já não tinha mais sonhos com o seu irmão, porque já eram 4 dias, já estavam conformadas. E elas inocentemente dizem: Senhor, Senhor, se tu estivesses aqui. O Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Tem sonhos, amados, que nós permitimos que ele se desfaça, e muitas vezes nós o escondemos, porque eles não acontecem na hora que a gente planejou. Eles não se apresentam diante de nós. Passa um ano, passam 2, 3, 5, 10 anos, e nós nos conformamos. Talvez como Abraão, que já tinha 25 anos servindo a Deus, e Deus prometendo: vou te dar um filho, e ele tinha 99 anos, e Senhor, não teste a minha inteligência, Senhor. Olhe para mim, 99 anos, olhe para minha gatinha, está com 75, 80. Eu estou mais acabado, mas ela também não está bem. E a Bíblia diz que já tinham cessado o costume de Sara. Tanto que ela riu quando o anjo veio dizer que ela teria um filho. Às vezes a gente mesmo coloca um ponto final porque a gente acha que, porque não aconteceu como a gente queria, não acontece mais. Talvez se Jesus tivesse chegado na hora que Lázaro estava doente, as pessoas duvidariam que ele tinha feito um milagre. Poderiam dizer que foi o chazinho de camomila que curou ele. Foi o chá de mastruz, irmão. Mastruz é ótimo. Foi a raiz de balbatimão que eu dei para ele. E Jesus, claramente, em uma viagem que não durava 4 horas, ele demorou 4 dias. Não tinha desculpa para Jesus demorar 4 dias. E talvez os discípulos: Senhor, vamos lá, o cara é teu brother, é colado, teu amigo, está morrendo, já mandaram te chamar, vamos lá, Senhor. Ele disse: Lázaro morreu. Talvez as pessoas disseram: então já era, né? Como é? Ele sabe. Aí Jesus chega 4 dias depois e as pessoas esperavam apenas um abraço. Senhor, dá lá um abraço de Marta e Maria. Consola elas. E Jesus fala: não, vou fazer melhor. Tire a pedra. E às vezes, irmãos, a pedra que está colocada foi nós que colocamos. Somos nós que muitas vezes anulamos os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas Deus tem o poder e a capacidade de ressuscitar sonhos, de
dar vida novamente àquilo que estava morto, de colocar outra vez sorriso naquilo que só tem pranto, de dizer sim naquilo que só ouvimos não, de dar naquilo que só tiram. Fique de pé, queridos. Aleluias. Isaías capítulo 64, versículo 4. Diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. As coisas que você sonhou, que você planejou, as coisas que nós imaginamos para as nossas vidas, famílias que sonharam alto para os seus filhos, pais e mães que sonharam grandemente nos seus lares, imaginaram coisas grandes. Nessa noite o Senhor quer renovar estes sonhos. Aleluias. O Senhor quer outra vez restaurar aquilo que ficou de lado, aquilo que você deixou, aquilo que nós muitas vezes dizemos, deixa para lá, não precisa mais. O ministério que ficou de lado, tudo bem, eu me conformo, já estou aqui no banco mesmo há 10 anos, já estou bem aqui. Tudo bem, irmão, eu gosto até de ficar aqui mesmo. Não gosto de fazer nada não. Não tenho mais vontade não, irmão. O Senhor quer que você volte a sonhar nessa noite. O Senhor quer que você volte a acreditar no versículo que os irmãos escolheram aqui, que Ele endireita os caminhos tortos. Aquela pessoa que você já desistiu, deixa para lá. Deus vai trazê-la. E as marcas que ela vai levar na vida vão ter marcados também as marcas dos teus joelhos que não desistiram de orar, como Ezequias. A mulher do fluxo de sangue já tinha perdido tudo que ela podia ter, sua riqueza, a sua fé talvez, porque ela era uma mulher de fé, porque ela disse que ela entregou tudo para ser curada, e quando ela viu Jesus, ela viu possibilidade de cura, então ela tinha fé. Quantas vezes ela foi à igreja, ao templo, oferecer em sacrifício para que Deus a curasse? Quando tudo se foi, quando toda a esperança terminou, quando ela empurrava pessoas ali, tentando passar, já não tinha mais força, já não tinha mais coragem, mas ainda restava o último toque. Ela disse, olha, se eu só tocar, não é preciso mais do que um toque, não é preciso mais do que o toque do Senhor nas nossas vidas. Aleluias. Eu queria convidar você que tem sonhos que ficaram guardados, desejos, projetos que ficaram escondidos, seja o que for, na tua vida sentimental, na tua vida profissional, tua vida pessoal, tua vida espiritual. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar. Talvez você parou a sua vida em algum momento, talvez em algum lugar você estacionou, talvez em algum lugar você se conformou. Deus nessa noite pode dar aquele toque que te faz seguir novamente. Aleluia. Sharamas tunhamanas remanabas suyamanabas. Aleluias. Talvez tem coisas na tua vida que ficaram pendentes. Só Deus conhece. Talvez essas coisas te machucam porque você
olha para elas de longe e pensa: poxa, eu poderia tentar, eu poderia ter ido além. Deus pode fazer essas coisas voltar. Vem aqui à frente, quero orar por você. Creia na oração. Eu não tenho nada para oferecer. O que eu tenho é do Senhor. Pedro disse: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, e o que eu tenho é dele. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Eu quero orar nessa noite. Quero orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, assim como o Senhor fez com José, que já tinha anos que era escravo, Senhor, que estava vivendo uma vida que não era dele, que estava, Senhor, com seus sonhos estacionados, assim como o Senhor fez com ele, tirando ele lá de onde ele não deveria estar, tirando ele de um calabouço, tirando ele das correntes, da prisão, e o colocou onde o Senhor planejou, onde o Senhor projetou. Vai outra vez, Senhor, na vida dos teus filhos. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Pai, como o Senhor fez na vida também de Jefté, que foi desprezado pela sua família, pela sua parentela, e o Senhor o levantou como salvador, como libertador daquele povo. Levante também, Senhor, filhos e filhas que o Senhor tem, servos e servas que o Senhor tem. Faz outra vez sonhar, Senhor. Restitui os sonhos, restaura, renova, Senhor. Restaura, Senhor, vidas, desejos, sonhos, projetos. Liberta o teu povo para voltar a sonhar, para voltar a sorrir. Aleluias, aleluias, aleluias. Paulo estava preso com correntes, porque estava pregando a palavra do Senhor, só isso. Não tinha condição dele ser libertado do que ele estava. Mas o cativeiro, as correntes de Paulo foram desfeitas com apenas um louvor. Às vezes a gente sonha com coisas grandes. Ah, se eu tivesse isso, eu faria aquilo. Ah, se Deus mudasse a minha história, se Deus fizesse novo tudo. E às vezes só precisa de um louvor. Às vezes um louvor tem o poder de mudar a história que nós vivemos. Eu não conheço a tua vida, eu não sei. Eu não sei o que você deseja, mas eu conheço quem sabe. E aquele que conhece a tua vida também se importa com você. Aquele que conhece os teus sonhos também se importa com os seus sonhos. Aquele que te chamou também é poderoso para te firmar, para te colocar outra vez de pé na presença dele, fazer novas todas as coisas. Aleluia. E ele está aqui nessa noite. Ele está aqui ouvindo o teu clamor, a tua oração, como ele fez com Ezequias. Eu vejo as suas lágrimas, eu ouço a tua oração. E nessa noite Deus vai restituir o que você perdeu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
só para encerrar. Aí vocês podem louvar. Tá lindo. Mas só para encerrar. Tem alguém nessa noite que quer renovar um laço de fé com o Senhor? Tem alguém nessa noite que quer voltar ao início dos seus sonhos? Quer dizer, Senhor, em algum lugar eu me perdi. Em algum lugar eu deixei de crer. Em algum lugar eu desisti. Em algum lugar eu parei. Mas eu quero prosseguir. Tem alguém que quer restaurar nessa noite seus sonhos, a sua vida, a sua fé, seu ministério, sua casa, sua família. Tem alguém nessa noite? Josué? Amém. Eu não preciso nem te falar. Eu não preciso nem te falar o que Deus tem na sua vida, né, Josué? Você é separado do Senhor para servi-lo, para trabalhar para Ele mesmo. Seu lugar não é lá atrás, seu lugar não é no fundo, muito menos lá fora. Seu lugar é aqui na frente. Você sabe disso. Muitas coisas apresentam em nossas vidas e nos desviam nosso foco. E muitas vezes não precisamos desviar da fé, não. Basta desviar o foco. E a gente começa a trilhar caminhos próprios. O versículo que os irmãos escolheram fala disso. Ele endireita caminhos. O primeiro passo para qualquer restauração, qualquer mudança e transformação chama-se reconhecimento. Quando nós reconhecemos que a nossa vida não está legal, nossos caminhos não estão perfeitos, e que nós precisamos às vezes dar um passo atrás, porque o passo atrás muitas vezes é para voltar para o lugar de onde não devíamos ter saído. Aconteceu isso com Noemi e a família dela, Elimeleque, né? Eles foram para um lugar mais próspero, largaram a terra deles, e lá a família toda morreu, todo mundo. Aí de lá, a Bíblia diz que Noemi ouviu falar que Deus tinha visitado o seu povo lá onde eles estavam, e eles deixaram. Às vezes a gente sai do nosso lugar porque a gente acha mesmo que deve seguir para aquele caminho, e a gente só ouve as notícias. Deus tem abençoado aquela terra, e a gente começa a pensar: poxa, se eu tivesse continuado lá, se eu não tivesse tirado o meu pé, se eu não tivesse saído. Só que uma boa notícia surge em tudo isso. Deus chama de volta. Deus é um Deus que não despreza quando nós o desprezamos. Deus é um Deus que não cruza os braços quando nós abrimos. A prova dessa é a parábola que Jesus falou do filho pródigo. O filho falou: eu quero o que é meu, eu quero viver a minha vida. E o pai sabia: não vai, meu filho, eu te amo, eu quero o que é meu, me dá. Depois ele volta, e o pai estava esperando ele. A Bíblia diz que ele vivia no meio de um chiqueiro, comia lavagem. Talvez o pai dele poderia ter falado assim: calma aí, vai tomar um banho, depois a gente conversa. Mas a Bíblia diz que o pai correu no caminho, conheceu o seu filho de longe, o abraçou, e ele disse: pai, eu não mereço mais nada do que eu tinha, eu só quero o que tem os seus jornaleiros. Ele falou: meu filho, tudo que é meu é teu. Colocou um anel no dedo dele, aquele dedo sujo, mandou dar um banho, trocar roupas novas e mandou fazer uma festa. Deus faz assim contigo hoje, Josué. A gente desvia o caminho, o foco, mas o Senhor sempre nos chama para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Os irmãos orem também pelo Josué. Essa fase da vida é difícil. Pai, Tu conheces o Josué melhor do que todos nós, Senhor.
Tu sabes do amor que nós temos por Ele. Tu sabes do carinho que nós temos por Ele. Se nós que somos seres humanos, nós que somos falhos, nós que somos maus, temos esse amor, eu fico imaginando o Teu amor, Senhor. Senhor, Ele quer voltar ao primeiro amor. Ele quer restaurar a vida. Ele quer renovar os sonhos. Ele quer voltar de onde Ele não deveria ter saído. E o Senhor está aí sim para recebê-lo nesse momento, Pai. Abraça outra vez o Teu filho. Coloca no dedo dele o anel que o Senhor tem preparado para ele. Veste ele com as vestes que o Senhor tem para ele. Recebe outra vez com amor, como filho, Senhor. Sustenta o Teu filho com a Tua mão. Sustenta ele na graça, na fé, no poder, na autoridade. Restitui, Senhor. Restitui os sonhos. Restitui os planos. Restitui os projetos que ficaram perdidos. E faz na vida do Josué, Senhor, coisas maiores, que sejam vistas, que sejam notadas, e que o Teu nome seja exaltado. Eu Te glorifico em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Desde já eu agradeço a todos. Que Deus abençoe. Que Deus enriqueça a vida de vocês. Que o Senhor faça cada um de vocês olhar para o que ficou passado, o que ficou perdido, e traga de volta a tua mente, ao teu coração e a realidade da tua vida todos os sonhos e projetos que ficaram perdidos, porque Ele é o Deus da restituição. Aleluia.